Aleluia, 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 aleluia. O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, confiando-nos a sua palavra, a palavra da reconciliação. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu digo, haverá mais alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo, numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho.
Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos e jamais desobedeci a uma ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, mataste para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso alegrar-nos e festejar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, queridos internautas que nos acompanham através das mídias sociais de nossa comunidade paroquial. A homilia de hoje irá responder, ou pelo menos procurar responder, ou ainda irá nos oferecer algumas pistas para respondermos a 3 perguntas. A primeira pergunta é: o que é o pecado? A segunda pergunta: o que o pecado faz conosco? E a terceira pergunta: qual o caminho da reconciliação? A primeira pergunta: nós ouvimos na primeira leitura a passagem do povo de Israel que está no deserto e no deserto fabrica um bezerro de ouro. Nós precisamos nos lembrar, e nós conhecemos bem o contexto desta leitura. O povo de Deus estava escravo no Egito e Deus suscita Moisés para retirar o povo do Egito. Ali, no meio do Egito, Deus realiza grandes sinais, as pragas do Egito. Deus abre o Mar Vermelho, Israel atravessa o Mar Vermelho a pé enxuto. Deus envia a coluna luminosa que para Israel guiava durante a noite, e para os egípcios era motivo de medo. Deus envia todo o seu carinho e seu cuidado para retirar o povo que estava sofrendo numa terra estrangeira e para conduzi-los ao país da liberdade, da paz, para a terra onde corre leite e mel. E o povo, depois de tudo isso, o povo, depois de ter visto a potência, a força da mão poderosa de Deus, o povo simplesmente constrói um bezerro de ouro e diz esta frase aterradora: aí está Israel, apontando para o bezerro de ouro, aí está o teu Deus, ele te tirou do Egito. Aqui está, amados irmãos e irmãs, a resposta para a primeira pergunta. O que é o pecado? O pecado é reproduzir na nossa vida
o que nós acabamos de ouvir na primeira leitura. O pecado é dar as costas a Deus. O pecado é atribuir a outras coisas e pessoas aquilo que deveria ser atribuído a Deus. O pecado é esquecer que Deus existe. O pecado é concentrar a atenção nas coisas que foram criadas por Deus. Por isso Santo Agostinho, de modo muito bonito, e ele faz até um trocadilho de palavras em latim, quando ele explica o pecado, ele diz: o pecado é aversão a Deus. O pecado é conversão às criaturas. Israel esqueceu o seu Deus e voltou-se para uma obra que eles mesmos tinham criado e atribuiu aquele ídolo, aquele bezerro de ouro, atribuiu a ele todos os benefícios que tinham recebido de Deus. Amados irmãos, quantas vezes na nossa vida nós nos esquecemos de Deus? Quantas vezes nós atribuímos as nossas capacidades, ao nosso engenho, ao nosso jeito de ser, coisas que na verdade são dons de Deus? Quantas vezes nós esquecemos que nós não nos trouxemos à vida a nós mesmos, mas nós fomos criados pela potência da misericórdia de Deus? Quantas vezes, amados irmãos, nós pensamos que a felicidade é dar as costas a Deus, quando na verdade a felicidade é manter os olhos fixos nele. Ainda, amados irmãos, para tentar responder à primeira pergunta, o que é o pecado, Jesus nos conta esta parábola que figura num dos textos da Bíblia mais conhecidos e mais belos. A parábola do filho pródigo e do pai misericordioso. O pecado é sair da casa paterna. O pecado é pedir a herança. Às vezes a gente não se dá conta o que significa de fato o que este filho fez. Esse filho não somente desgostou o seu pai saindo de casa, mas ele pediu a herança. Quando é que um filho tem direito à herança? O filho tem direito à herança quando o seu pai morre. O que este filho do Evangelho estava querendo era que o pai deixasse de atrapalhar a sua vida. O que este filho do Evangelho, no fundo, queria era que o seu pai deixasse de existir. O que, no fundo, o filho do Evangelho fez foi dar as costas ao pai, receber o que era dom do pai e ir para o país distante. O pecado é exatamente isso. Foi assim o primeiro pecado, o pecado de Adão e Eva. Quando a serpente diz: é verdade que Deus proibiu vocês de comer do fruto das árvores do jardim? E os primeiros seres humanos dizem a Deus, a serpente: não, Deus proibiu de comer daquela árvore no centro do jardim, porque no dia que comermos morreríamos. E o demônio então diz: de modo algum morreríeis. Deus sabe que vocês seriam como deuses no dia que comerdes do fruto da árvore. É esse o pecado original, é querer ser Deus. O pecado original é transformar Deus em rival, Deus que era amigo, Deus que toda tarde descia ao jardim para caminhar com eles na brisa da tarde. Agora, Deus para eles é um rival. Isso é o pecado. O pecado é achar que Deus é o meu rival. O pecado é achar que Deus tolhe, corta, diminui, aprisiona a minha liberdade. O pecado é dar as costas a Deus, como o filho pródigo deu as costas ao pai do Evangelho. Respondida, ou pelo menos dadas indicações, para que cada um ao longo da semana responda a primeira pergunta, o que é o pecado, podemos agora avançar um pouco mais e irmos
a segunda questão: o que o pecado faz conosco? Tenham paciência que o Evangelho é grande, então a homilia tem que ser maior do que o Evangelho. O que o pecado faz de nós? Em primeiro lugar, o pecado rompe a amizade que existe entre o pai e o filho. Em outras palavras, o pecado destrói em nós os laços que nos unem com Deus e nos retiram da casa paterna. Assim como aquele jovem, o filho mais novo, saindo de casa, rompeu todos os laços que os ligavam ao pai, o pecado destrói na nossa alma esta intimidade com Deus. O pecado destrói na nossa alma esta ligação filial entre nós e Deus. A segunda coisa que o pecado faz: o pecado nos leva para distante. Este jovem do Evangelho partiu com tudo o que tinha para um país distante. Mas não apenas nos leva para o país distante. O pecado gasta todos os dons que nós levamos conosco para o país distante, inclusive os sonhos, inclusive o desejo de liberdade, inclusive tudo aquilo que nós, assim como o filho pródigo, esperávamos encontrar fora da casa do Pai e que o pecado havia nos prometido. O pecado destrói nossas ambições, nossos sonhos, nossos desejos. O jovem do Evangelho queria ser feliz e encontrou a fome. O jovem do Evangelho queria liberdade e tornou-se escravo. O jovem do Evangelho queria uma vida tranquila e foi cuidar dos porcos. O rapaz do Evangelho queria saciar a fome de liberdade que existia em seu coração e no lugar encontrou a fome, e nem mesmo a comida dos porcos lhe davam. O pecado, amados irmãos, nos esvazia de nossa dignidade de filhos de Deus. Por isso, este homem, quando se dá conta do que ele era e do que ele perdeu, ele toma uma decisão. E aqui chegamos então à última questão. A primeira foi o que é o pecado. A segunda, o que o pecado faz conosco. E a terceira, qual o caminho para o retorno da casa paterna? Esse jovem pôde voltar para casa quando ele se viu refletido na lavagem dos porcos e pensou: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome. Foi ali, no fundo do poço, que este jovem pôde então reiniciar o caminho que o traria para o abraço do Pai. Amados irmãos, somente podemos realmente dar passos na nossa conversão quando a gente se der conta de que o pecado nos fez guardar porcos, de que o pecado nos fez querer nos alimentar com a comida dos porcos e nem isso nos deram. Amados irmãos, somente pode iniciar um caminho de conversão quem se der conta claramente do que o pecado fez conosco, do que nós perdemos, do quanto nós nos distanciamos da casa paterna. E aí sim, podemos reiniciar o caminho de volta. Porém, é muito interessante que ele então toma a decisão de voltar para a casa do Pai. Mas ele toma a decisão de voltar não mais como filho, porque ele sabe que ele tinha perdido esse direito. Ele toma a decisão de voltar como escravo. Porém, o Pai, que representa Deus, amor, misericórdia e perdão, o Pai
o vê à distância e corre ao seu encontro. O que isso significa? O caminho de retorno é apenas um passo nosso e é uma corrida de Deus ao nosso encontro. Quando Deus observa que nós demos um passo em direção a Ele, Ele corre ao nosso encontro. Ele vem até nós. E aqui, me permitam ser repetitivo. Quantas vezes eu já expliquei o significado da palavra compaixão? O pai sente compaixão pelo seu filho, ou seja, sente em si mesmo a dor do seu filho, e por isso é capaz de ir ao encontro dele. Isso nós só entendemos olhando para a cruz. Cristo carrega sobre si as nossas culpas, os nossos pecados. Cristo se faz pecado por nós, assume a nossa condição humana. Somente podemos entender o que é compaixão quando nós olhamos para a cruz. Diz o profeta Isaías, e São Pedro retoma na sua carta: todos consideravam um amaldiçoado por Deus, mas eram na verdade os nossos pecados que pesavam sobre ele. Por suas chagas nós fomos curados. Deus então assume em si mesmo as nossas dores. Deus vem ao nosso encontro. Depois nos abraça e cobre de bênçãos, e cobre de beijos, perdão. O que isso significa? Significa quando nós damos um passo para nos converter, Deus vem até nós e se derrama em graças. A conversão, humanamente, seria impossível. Porém, como Deus vem ao nosso encontro, Ele se derrama em graças. E com essas graças que Ele nos dá, nós podemos então voltar para a casa paterna. E depois, quando chegamos na casa paterna, nos é dado novamente o anel filial. Sabemos que na época da Bíblia, diferentemente de hoje, o que distinguia um filho do escravo era que ele levava um anel em seu dedo. Hoje nós nos distinguimos como filhos dos nossos pais porque carregamos os sobrenomes. Naquela época não era assim. O que distinguia era um sinal externo que o pai dava ao filho. E agora o pai novamente coloca o anel filial no seu filho. Em outras palavras, o pai dá novamente a condição de filho que ele tinha perdido saindo da casa paterna. Porém, amados irmãos, este é o caminho de retorno. Mas concretamente, como podemos voltar para a casa do Pai? Em primeiro lugar, por um exame de consciência. Um exame de consciência bem feito, que não é e não pode ser apenas desculpas que eu procuro dar a mim mesmo diante de Deus. O exame de consciência é como este filho: pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. O verdadeiro exame de consciência é para que nós toquemos as feridas de nossa alma, é para que nós tenhamos a coragem de expor ao médico divino as nossas chagas, as nossas feridas. Em primeiro lugar, fazer um exame de consciência bem feito. Use algum método, use algum texto que você pode encontrar na internet, mas faça um exame de consciência que realmente traga à tona as tuas dificuldades, as nossas dificuldades, os nossos pecados. Em segundo lugar, não bastou para o filho reconhecer a situação que estava. Ele teve que se levantar e voltar para o pai. Este levantar-se é símbolo da confissão.
Não existe caminho de conversão sem a confissão. Não existe caminho de conversão sem que nós nos ajoelhemos diante do Padre. Padre, eu me confesso com Deus. Que bonito, mas não é isso que está na Bíblia. João 21, a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoardes, não serão perdoados. Cristo conferiu à igreja, aos sacerdotes, a missão de ser esse juiz de misericórdia e médico das almas que perdoa os pecados. E, além disso, reparar o mal cometido. Este filho, voltando para casa, ele repara a sua ausência, a ausência que ele havia deixado naquela casa. Nós nos convertemos quando nós somos assíduos na casa de Deus. Às vezes a gente encontra, e eu acho muito engraçado quando isso acontece, eu me converti no dia 15 de agosto de 97. A conversão não é um momento instantâneo. A conversão é um processo que dura toda a vida para nos mantermos na casa do Pai. E nós precisamos então, na igreja, continuarmos este processo de conversão. Não é à toa que toda missa nos faz bater no peito e dizer: por minha culpa, minha tão grande culpa. E por último, amados irmãos e irmãs, a conversão só existe onde existir a confiança. Se esse filho não confiasse no seu pai, ele jamais voltaria para casa. Se esse filho não conhecesse o seu pai, o coração do seu pai, que é bondade, que é amor, ele iria encontrar outro meio de sobreviver, mas ele não voltaria. Somente pode se converter, somente pode iniciar o caminho de conversão quem, na verdade, tem uma grande confiança em Deus, porque Deus não é como nós, porque Deus é amor, é paciência, é bondade, é misericórdia, é rico em misericórdia e perdão, como nos diz o apóstolo. Essas eram as 3 questões que eu gostaria de trazer para vocês e para mim nesta noite, e que sirva a cada um de nós para nos prepararmos para uma boa confissão. Porém, a homilia de hoje tem um anexo, tem um brinde, e o brinde é o filho mais velho. O filho mais novo saiu e nós acompanhamos a sua história. E o filho mais velho nunca saiu de casa. Ele mesmo disse: eu sempre estou contigo. Tudo eu fiz para te agradar, jamais desobedeci qualquer ordem tua. Porém, o filho mais velho foi incapaz de se alegrar com o seu pai. Porém, o filho mais velho estava de olho no novilho gordo. E é interessante que o autor sagrado usa o artigo definido, o novilho gordo. Não era um qualquer, era aquele que eles tinham cevado. O filho mais velho não entrou em casa. O filho mais velho não compartilhou a alegria do seu pai. Amados irmãos, quantas vezes nós não somos o filho mais novo? A gente está acostumado, vem para a igreja, para o terço, reza, faz parte da liturgia, isso, aquilo outro. Porém, às vezes a gente é o filho mais velho, que somos incapazes de se alegrar com o retorno do irmão para casa. Quantas vezes nós dizemos: fulaninha veio para a missa hoje, pensa que engana quem? Quantas vezes dizemos: ih, fulano veio, menino. Essas atitudes, esses julgamentos, eles são para nós algo que nos assemelham ao filho mais velho e nos distanciam do céu, porque
haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E para concluir, Nosso Senhor disse uma coisa muito grave para nós, homens e mulheres de igreja. Ele disse: quanta gente não entra e impede os outros de entrar. Peçamos a Jesus nesta Eucaristia que iniciemos um caminho de conversão e que nos alegremos, juntamente com os anjos do céu, por tantos irmãos nossos que voltam para a casa paterna. E sabe qual é a porta da casa paterna? A porta da casa paterna é o confessionário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.